Olá pessoal, meu nome é Hugo Martins e hoje eu estou aqui para falar com vocês mais uma vez sobre o transtorno da personalidade borderline. Muitas pessoas perguntam por que as pessoas que têm um borderline falam tão alto ou às vezes até gritam mesmo. E isso tem uma explicação. Todo comportamento humano tem uma função. Então não existe aquela coisa, é um comportamento disfuncional na acepção própria do termo. Existem comportamentos que são desadaptativos, mas todo ele tem alguma função. Então, se a gente está com sede, a gente vai lá na geladeira e pega um copo d'água para beber. Se a gente está com fome, a gente vai lá e cozinha alguma coisa para comer. E se a gente grita ou se a gente fala alto, ele tem alguma função também, esse comportamento. Então, o que é que a gente viu ao longo de outros vídeos? Que a pessoa que tem um borderline tem uma sensibilidade emocional muito grande. E ao longo da sua vida, muitas vezes, tiveram essas emoções muito invalidadas. Então, por exemplo, a criança às vezes não queria sair, por exemplo, queria ficar em casa em determinado dia onde os pais queriam que ele saísse de todo jeito, ou a criança, por exemplo, chorava porque estava triste com alguma coisa e de repente alguém dizia assim, não, isso é bobagem, está triste por quê? Ou então, não, você vai ter que sair de todo jeito porque você não tem direito a nada. Então, os desejos, as próprias emoções dessas pessoas em algum momento de suas vidas, e vamos falar aí um pouco da infância e da adolescência, foram desconsideradas muitas vezes. Então, isso somado à própria vulnerabilidade biológica, ou seja, própria sensibilidade emocional exacerbada que essas pessoas tinham já de nascença, então fizeram com que esse comportamento emocional ele funcionasse de forma desadaptativa. Então, a pessoa está ali conversando e de repente ela sente que não vai ser ouvida e aí ela começa a falar mais alto com a função de ser escutada. Sendo que esse falar muito alto, ele termina sendo compreendido pela outra pessoa como uma agressão. E aí às vezes isso aí vai e deriva para um grito mesmo, e aí a gente sabe já que muitas vezes terminam criando confusões e brigas e coisa desse tipo. Então, inicialmente aquilo tinha assim uma função, ela não nota, mas começa a falar mais alto, com o intuito de ser ouvida, começa a gritar com o sentido de ter seu ponto de vista escutado, mas termina causando um grande problema e termina criando-se situações que são muito desagradáveis para a pessoa e também para as pessoas da família, ou companheiro, companheira, que termina criando assim a ideia de que aquilo ali está sendo agredida, a pessoa acha que está sendo agredida, né? Você fala muito alto, o tempo todo falando alto, o tempo todo grita, isso aí termina me incomodando muito. Então, a gente tem que entender todo o comportamento que não somente as pessoas com borderline, mas qualquer pessoa tem, como com um objetivo, com uma função. A gente viu em outros vídeos, inclusive, um vídeo bem interessante aqui que fala porque as pessoas que têm um borderline terminam mentindo muito, ou não são todas as pessoas, obviamente, mas uma parcela termina mentindo com uma função. E outros comportamentos também que a gente vê com certa frequência em quem tem um borderline termina acontecendo mais porque ele tem uma função essa que acontece em alguém que a gente já viu em outros vídeos que tem as suas emoções desreguladas. Então, essa sensibilidade emocional, essa vulnerabilidade emocional e essa desregulação emocional tão exacerbada termina fazendo com que alguns comportamentos terminem acontecendo de forma desadaptativa para o meio onde a pessoa vive. E isso termina provocando também problemas nas suas relações interpessoais, que é um dos grandes pilares problemáticos em quem tem o borderline. Isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar com os amigos também. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, dá aquela força, tá bom? Grande abraço para vocês e até a próxima.